Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns motivos para você trocar o seu iPhone 15 Pro Max pelo Galaxy S24 Ultra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui os dois aparelhos, lembrando que dificilmente, tá? A não ser que a pessoa tenha realmente a mente aberta, dificilmente quem tem um iPhone, ainda mais um 15 Pro Max, acaba trocando por um Android. Não é uma situação muito comum, tá? Mas hoje eu vou falar sobre alguns motivos que podem fazer essa troca valer a pena. Eu, como vocês acompanham o canal, sabe que eu uso os dois sistemas. Gosto muito dos dois, eu vejo grandes vantagens nos dois e assim, hoje é engraçado, eu não consigo ficar sem os dois aparelhos, não saio de casa o tempo inteiro com os dois, tá? Eu alterno o uso, mas como eu trabalho em casa, então boa parte do tempo eu tô alternando entre esses dois aparelhos e assim, gente, sou muito satisfeito com os dois sistemas operacionais, tá? Mas esse ano a Apple realmente pecou em alguns pontos com relação à parte térmica, parte de superaquecimento, especialmente para o meu uso, tá? Não esquenta em momento algum, a não ser nas seguintes situações. Gravação em vídeo 4K, de vídeos em sequência com o Wi-Fi ligado, porque aí depois que eu gravo o primeiro vídeo, ele tenta mandar para o iCloud e aí esquenta pra caramba. No uso normal tá esquentando? Não, até em jogo ele tá rodando super bem, mas nessa situação específica de uso tá um sofrimento, tá realmente esquentando bastante. Segundo ponto relacionado a esse, quando eu gravo em modo cinema, tá? Gravar tudo bem, não tem problema. Quando eu vou transferir esse arquivo de modo cinema para o meu computador, seja com cabo ou pelo AirDrop, né, sem fio, o que acontece? Ele acaba fazendo um processamento para o envio e esse processamento faz o aparelho esquentar demais também, tá? Então são duas situações aí que acabam me atrapalhando demais no dia a dia, tá? Então esse processamento e o backup no iCloud estão realmente me quebrando e aí esse aparelho esquenta demais, tá? Então são as duas situações piores aí de uso que estão relacionadas, infelizmente, e eu acabo nesses cenários tendo problema de superaquecimento. De resto, eu não tenho problema. Mas avaliando os dois aparelhos, então, o que um usuário de Android, de iPhone, poderia ter de vantagem nessa troca? Bom, primeiro ponto, eu considero que você tem um pouco mais de uma tela um pouco mais confortável para usar, tá? Para consumir conteúdo, muita coisa acaba ficando melhor com essas bordas retas, principalmente jogos, tá? Quando você vai jogar, aqui você tem aquela ilha dinâmica aqui que muitas vezes acaba atrapalhando, e aqui você só tem a bolinha. Então acaba ajudando bastante no uso ter somente a bolinha. Segundo ponto, essa tela aqui ainda relacionada, essa tela não tem o tanto de reflexo que tem a tela do iPhone, tá? Ela até tá melhor desse quesito do que o próprio S23 Ultra, tá? Então realmente a tela tá com mais brilho e ela tá com menos reflexo e é uma tela plana, fácil de encontrar película, até um pouco mais fácil do que do iPhone, que nesse ano a primeira película que eu coloquei não deu certo, porque ele tem uma curvinha mínima, mas ele tem ali uma diferençazinha nas laterais, e aí eu tive que buscar a película para ele mesmo, película de vidro, que são a primeira que eu coloquei não ficou bom, não ficou boa. Aqui vai ser mais fácil de encontrar. Com relação ao Titanium, eu acho que os dois são muito parecidos. O iPhone é um pouquinho mais leve, tem 221 gramas contra 232, mas são muito parecidos com uma diferença. O iPhone ele fica muito mais marcado, tá vendo? As marcas de dedo ali, ele é um ímã de impressão digital mesmo, dá para limpar, mas ele fica bem marcado, enquanto que o S24 Ultra não fica com nenhuma marca. Bom, seguindo para um outro ponto interessante, eu não vou falar de desempenho e processamento, porque os dois são tops de linha e os dois rodam muito bem tudo, qualquer coisa.
Mas eu vou falar das diferenças. Aqui, na parte de câmera, nós temos os dois aparelhos hoje com 5 de zoom ótico, só que o aparelho da Samsung, ele mesmo com 5 de zoom ótico, ele consegue chegar, que não é lá muito utilizável, mas ele chega a 100 de zoom ótico e é utilizável até pelo menos ali uns 50, 55 ele é utilizável, enquanto que o iPhone chega a 25 com zoom digital sendo aplicado. Então você vai ter mais possibilidades criativas no aparelho da Samsung. Na hora de tirar foto vai ser mais interessante, sim. Com relação à gravação de vídeo, eu fiz um vídeo recente, até com uma condição de luz bem difícil, no finalzinho da tarde, já 7 horas, né? Final, bem para lá do final da tarde, e o resultado foi muito impressionante, ficou muito legal. Então hoje eu acho que dá para gravar bem os vídeos com os dois aparelhos, tá? Com um ponto interessante, né? Aqui nós temos no aparelho da Samsung uma câmera principal de 200 megapixels contra uma de 50 megapixels do iPhone, e aqui a lente com zoom ótico de 5 vezes tem 50 megapixels. Então isso aqui é uma diferença fundamental e que acaba fazendo com que você tenha uma entrega aí de imagens muito mais interessante, inclusive com zoom ótico em modo noturno, tá? Então vai ficar bem mais legal do que o iPhone para tirar foto. Para gravar vídeo eu gosto dos dois, ainda tenho uma certa preferência para o iPhone, não colocaria como diferença, mas eu acho que é um gosto muito pessoal, tá? Vai daí da necessidade do gosto de cada um. Com relação à bateria, para o meu uso, eles duram mais ou menos o mesmo tempo, dá um dia e pouquinho de uso tranquilo, usar de verdade, com gosto, tá? E um outro ponto interessante, né? Nós temos, no caso do aparelho da Samsung, a S Pen incluída. A S Pen é aquele negócio que muitas vezes ela fica semanas dentro aqui da garaginha dela, sem você nem lembrar, mas uma hora que você vai precisar fazer uma lista, editar um vídeo, editar uma foto, fazer um recorte, ela vai estar lá para te ajudar. Então, eu acho que é uma diferença muito interessante. Gostaria de ver um iPhone com uma canetinha também. Acho que dificilmente a gente vai ver isso acontecer, mas eu acho que é uma diferença muito, muito, muito legal. Outro ponto que vale a pena comentar, inteligência artificial, queira ou não, aqui você tem agora tanto para fotos quanto para tradução de chamadas de forma super fluida, super fácil, com qualquer ligação telefônica. Você tem a inteligência artificial ali para fazer recortes, para fazer um monte de coisa nas fotos que o iPhone não faz, no máximo vai fazer com algum aplicativo de terceiros. Tem a parte de você circular algum objeto, alguma foto, e alguma coisa numa foto, algum produto, alguma roupa, bolsa, mochila, o que você quiser, e fazer a pesquisa pelo Google, isso é bem interessante também. Você tem a parte de notas que evoluiu bastante, dá para você fazer resumo, dá para você mudar o tom, mudar a formatação. Pô, tem muita coisa de inteligência artificial que o iPhone não tem, infelizmente, e eu acho que começa agora, gente, a fazer diferença esse tipo de coisa. Eu já venho comentando faz um tempo que o hardware já parece que chegou no topo, são pequenas mudanças de ano a ano, mas essa diferença de software é o que vai mandar daqui para frente, entendeu? Você não vai ter um hardware muito diferente, muito super daqui para frente, como já não tem há uns 2, 3 anos. As diferenças são mínimas de um ano para o outro, só que você vai ter a inteligência artificial, você vai ter aplicativos, você vai ter integrações com equipamentos, com outros dispositivos que você tem em casa, amadurecendo e evoluindo a cada ano, tá? Então, eu acho que vale a pena nesses pontos. Você vai ter canetinha, você vai ter um zoom, uma câmera mais versátil, mais interessante para tirar umas fotos, tá? Você vai ter um processamento super bom, vai ter uma questão térmica que é muito melhor resolvida, tá? Aqui eu gravei em modo retrato, né? O que seria o equivalente ao modo cinema,
por muito tempo e ele esquentou dentro do normal, sem diminuir brilho, sem ter problema nenhum. Então foi muito legal de fazer as gravações de vídeo. Ainda tenho assim um pouquinho ali, eu ainda gosto das cores eu acho que é menos nítida a imagem, talvez, não sei se eu estou falando besteira ou não, mas eu ainda gosto um pouquinho mais da imagem do iPhone, mas estou testando agora com muito carinho o S24 Ultra, porque eu tô com a impressão que está bem mais próximo. Claro, você não vai ter modo log aqui, e você não vai ter, por exemplo, o aplicativo da Blackmagic, tá? Para você poder gravar tanto de forma nativa quanto com esse aplicativo, gravar em modo log e depois mexer nas cores, né? Então aqui você não vai ter esses mesmos recursos, mas ele também não vai fritar, não vai esquentar tanto, tá? Mas no final das contas, eu ainda continuo gostando muito do iPhone 15 Pro Max para gravação de vídeo, independente desses pequenos percalços e problemas de aquecimento, mas o que me parece é que para todo o resto eu estou gostando muito, muito do Android, muito do S24 Ultra. Tem modo DeX aqui, se precisar, tem a facilidade de transferir qualquer tipo de arquivo e abrir qualquer tipo de arquivo de uma maneira muito mais simples do que no iPhone, dá para instalar aplicativos de lojas de terceiros, então tem uma série de vantagens interessantes que eu acho que vale a pena considerar aí até fazer a troca. Eu hoje é que é assim, eu gravo os vídeos do canal quase que todos com o iPhone por conta também um pouco do gosto, um pouco da integração com o Mac, né, que eu uso o MacBook Pro de 14 polegadas, mas todo o resto eu estou fazendo no Android, entendeu? Então, claro, tem o Arcade aqui também, só para pontuar tudo e ser justo. Tem o Arcade para os games e tem os aplicativos de música, que aí o Android perde feio, não tem nada desses aplicativos aqui, principalmente o aplicativo da Korg, que eu gosto bastante, que é esse primeiro aqui, ó. Então, não tem esse tipo de recurso, e é o que eu falo sobre o software, né? O software muitas vezes acaba fazendo a diferença. E eu não tenho no Android, nenhum Android, eu só tenho no iPhone, tá? Então, para a parte de música, a parte de gravação de vídeos e a parte de games no arcade, aqui ainda é bem interessante. Agora, pensando em um aparelho que não superaquece, um aparelho que entrega mais possibilidades de tirar fotos criativas por conta de você ter uma câmera com 200 megapixels, a outra com 50, ainda um zoom ótico de 5, podendo chegar a 10 sem ter aquela percepção, né, de que você gravou, tirou uma foto ruim, que ela está ampliada de forma digital e está feia e tal, não tem essa percepção, parece um zoom ótico mesmo, então é uma lista que quando você vai montando, né, junto com a canetinha, junto com a tela com baixo reflexo, mas que tem uma luz incrível na luz do dia, no lado de fora de casa, então quando você coloca tudo isso ali na balança, eu acho que esse aparelho pode ser uma troca muito, muito legal para quem usa iPhone. Agora, quem que não deve trocar? Eu acho que quem trabalha com música, tá? Quem trabalha a parte de Instagram, principalmente, eu ainda estou testando, eu acho que está bem mais próximo, então eu não vou colocar na lista, tá? Mas sempre foi um diferencial para o lado da Apple, mas ainda preciso testar um pouquinho mais, mas eu acho que a distância diminuiu, tá? Então eu acho que basicamente quem trabalha com gravação de vídeos e para quem trabalha com música. Então, esses trabalhos mais criativos, ou aquela história, tem um Apple Watch, tem um Mac em casa, tem um iPad, aí faz sentido, óbvio, você ter mais um produto da Apple para a integração ser mais legal, mais interessante. Agora, se não for o seu caso, gente, você vai fazer essa troca aqui e, obviamente, não vai gravar vídeos ruins, vai gravar vídeos muito bons, não vai sentir falta, a não ser que você trabalhe com isso, talvez você sinta um pouco de falta, senão não vai sentir falta. Vai ter uma tela
com um aspecto bem interessante, vai ter canetinha, vai ter uma tela que é plana e que tem um brilho muito alto e um reflexo baixíssimo. Então assim, você começa a colocar tudo na balança, realmente pode valer a pena, a não ser para quem trabalha com edição e gravação de vídeo, que aqui você tem, por exemplo, o aplicativo da Blackmagic que eu mostrei para vocês, e tem como gravar em modo log, coisa que você não pode fazer aqui ainda, e para quem trabalha com música. De resto, gente, eu acho que dá para deixar esse cara aqui de lado e partir para o Android tranquilamente, mas sempre avalie bem esses pontos que eu disse, para você não fazer a troca e depois se arrepender. Bom, pessoal, no meu caso, eu não vou fazer exatamente essa troca, né? Eu optei por fazer a troca do Galaxy S23 Ultra pelo S24 Ultra, mas por outras questões, que envolvem principalmente a possibilidade de poder fazer o comparativo do iPhone 15 Pro Max com o aparelho de titânio, né? O equivalente, lançado poucos meses depois, mas vamos considerar aí da mesma geração, que é o S24 Ultra. Então é muito interessante poder fazer teste, colocar esses dois aparelhos para enxergar no detalhe as diferenças, tá? Então é um dos pontos que me chamou bem atenção, bastante atenção, e também como eu trabalho com tecnologia e falo de Android e iOS, então eu sempre tenho que manter um iPhone em casa, não tem como escapar, então não poderia mandar embora o iPhone 15 Pro Max para ficar com o S23 Ultra e o S24 Ultra. Não faz sentido, então, para poder fazer esses comparativos, gerar esse conteúdo e também aproveitar todos esses pontos que eu mostrei que o aparelho evoluiu, né? Nos últimos vídeos eu tenho comentado bastante, questão de tela, processador, a parte térmica, a parte de câmera, a parte de inteligência artificial. O aparelho teve uma evolução muito maior do que parece. Então acho que vale muito a pena fazer esse upgrade, e se você está pensando na troca, eu acho que fundamental é a questão do aquecimento. Se o aquecimento está te atrapalhando, você não está conseguindo carregar o aparelho, ele está causando problemas para você no dia a dia por conta do calor, eu acho que não tem nem que pensar, vai para o Android, vai para o S24 Ultra, que com certeza você não vai ter esse mesmo tipo de problema. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.